Bom, vamos lá. A aula de hoje era uma ideia de continuar, né, na aula anterior, problematizando, portanto, o uso da imagem na aula e no material didático, né? Essa problemática que eu quis trazer aqui para ajudar a gente na construção do nosso material didático. E aí eu deixei para o dia de hoje o texto que basicamente faz a crítica dessa questão da imagem, que é o texto do Fernando Cruz, e também o texto da Priscila Ruffinoni, que fala sobre a aula de estética, né? Na qual a imagem passa a desempenhar um papel bastante importante. Então, só para recapitular qual era o problema que eu tinha trazido para a gente interagir aqui, né? Deixa eu até voltar aqui. Basicamente, a ideia é pensar o papel, o estatuto da imagem no material didático, tendo em vista aqui principalmente três, né? Aliás, aqui está faltando a quarta, que é a própria aula de estética, né? Mas tendo em vista principalmente esses três elementos, né? A ideia de que a imagem pode entrar como sensibilização da aula inicial, então aquele momento inicial, né? E nesse caso, no material didático, podem ser, por exemplo, as imagens de abertura dos capítulos, né? A imagem que ilustra, né? Que é aquela que tem um papel de explicação adicional àquilo que está no texto, então ela duplica o que está no texto, né? Então ela apresenta de novo, né? Então pode ser desde um tema como, por exemplo, a violência e ter uma foto da violência, um tema da Revolução Industrial e ter uma foto de indústrias, ou falar, agora nós vamos falar do Simone de Beauvoir e ter uma foto da Simone de Beauvoir, né? Essa que é a imagem que ilustra, né? E na aula passada, nós tivemos o desafio de pensar a imagem pensante, esse conceito, né? Para a aula de filosofia. O que seria essa imagem pensante? Na aula. Por que na aula? Porque, teoricamente, enquanto análise de obra de arte, ela já existe, né? Então, ela não existe para fins didáticos, né? Podemos dizer assim. Então, como pensar ela para a aula? E é isso que o Fernando Cruz faz no seu texto, né? Que eu pedi para vocês lerem. Primeiro, ele coloca algumas considerações, alguns textos, né? Mostrando que essa relação da imagem com a filosofia é uma relação que é bem explorada. Há bastante textos sobre ela por aí, né? E então não são poucos os textos. Ele cita, por exemplo, o texto A Imaginação do Sartre, a Filosofia Mestiça do Michel Serre e a Imagem Pensante do Rancière, né? E aí ele começa a se problematizar, então, como trazer isso para o regime, a imagem pensante, né? Como um terceiro elemento, vamos dizer assim, para a aula de filosofia. Ele apresenta essa ideia, né? Trazendo essa primeira dicotomia lá no texto dele, entre o universo conceitual e o universo imagético. Então, costuma-se pensar a relação da imagem como sendo um universo e o conceitual outro universo. São dois universos diferentes. E aí, o que o Fernando Cruz propõe? O mais recorrente raciocínio, uma cena de filme, uma foto, uma escultura, um poema, uma pintura, servem para auxiliar a compreensão do pensamento filosófico, para ilustrá-lo. Então, essa ideia de que o universo imagético vem para auxiliar na compreensão do pensamento filosófico. E isso, tanto para a sensibilização quanto para a ilustração, no meu modo de entender, né? Seja auxiliar o conceito filosófico apresentando, através de um elemento não filosófico, esse conceito, como se propõe na sensibilização, seja ilustrando mesmo o conceito na aula, né? E aí ele se pergunta, essa é a pergunta de pesquisa do Fernando: como instruir, ensinar
ou aprender por imagens. Isso seria possível numa disciplina de filosofia? O fluxo imagético em sala de aula, na disciplina de filosofia, constrói o quê? Qual a imagem da imagem no filosofar? Então ele vai se perguntar como chegar nisso. E aí que ele vai na imagem IT ou na imagem pensante do Rancière. E aí ele explica a teoria do Rancière. Eu vou pular essa parte, senão a gente demora muito tempo nisso, né? Ele faz uma problematização do uso da imagem do PNLD, né? Onde ele afirma que no material didático, né? Uma parte disso eu já apresentei na aula passada, quando ele fala da escolha, né, de uma imagem feita por uma autora do livro didático. E aqui eu peguei aqui, né? Os livros didáticos não pensam as imagens que estão neles, apenas seguem orientações de algo que lhe é exterior. Essa ideia de que algo que lhe é exterior é no sentido de que eles estão ali para ilustrar, né? Elas não estão ali para fazer pensar e para pensar com, né? Pensar junto, né? E ele que cita o João Maria Mendes como o cara como uma referência para pensar, né? Para ajudar a gente a explicar as imagens pensantes. Então eu comecei esse tema com o João Maria Mendes na aula passada. Então aqui hoje eu estou com o texto do Fernando Cruz, por isso que eu estou passando rapidamente por ele. Ele meio que faz a explicação do porquê chegar a isso, né? Mas o que eu queria trazer hoje é a proposta que o próprio Fernando Cruz faz de exemplos de imagens que para ele, né, na forma dele analisar, são alguns exemplos dessa imagem pensante. E ele usou como uma primeira referência uma tese de doutorado desse Nick Souzanes, que chama unflattening, né? O flat é o plano, né? Então seria o não plano. Aqui no Brasil tem essa edição, ela foi traduzida como desplano, né? Desplanar, no caso, né? Então é o contrário do que algumas pessoas têm feito a gente passar, né? Que é aqueles que estão planando a Terra redonda. O que o cara está propondo é desplanar, né? É essa que seria, né? Até em inglês, os defensores da Terra plana, a Terra plana em inglês é flat, né? Flat Earth. Então aqui o que ele está propondo é essa leitura. E esse cara fez uma tese onde ele faz uma espécie de história em quadrinhos, né? Aqui é uma das páginas que eu consegui pensar na internet desse texto, né? No qual ele apresentou, então, um processo argumentativo com história de quadrinhos. O Fernando Cruz é levado a acreditar que essa experiência é uma experiência de uma tentativa de fazer uma imagem pensante. Então, eu selecionei algumas imagens, né, desse texto para passar aí para vocês. Unflattening ou desplanar, vocês encontram por aí, caso queiram tenham interesse de... E o tema da tese é exatamente essa questão da necessidade do pensamento lógico, racional, argumentativo, né, descrito da maneira tradicional para problematizar ideias. É um pouco metodológico a tese do autor, né? Então ele levanta um pouco essas questões, né, sobre esse processo, né? Tudo bem, Murilo? Esse primeiro momento então era para completar a aula anterior, né? Quiser falar alguma coisa da leitura que você fez do texto? Não, eu gostei do texto, embora o que sempre me incomoda um pouquinho ali no Rancière, quando ele coloca sempre que se existe, né? Ele dá essa possibilidade para se criar, se existe essa imagem pensante, né? Eu acho que é o que me deixa assim mais pensativo é sempre nesse si. Já alguns textos que eu li sempre ele te dá essa liberdade, né? Para você pensar assim, que pode existir ou não, mas é necessário ali você criar no meio de tudo isso. Mas eu gostei
do texto essa questão da imagem, essa crítica, né, como eu tinha dito lá no início lá da aula passada, a questão da própria, do mutilar a imagem, né, você pegar a imagem, ela servir a algo e não observá-la como ela é, deixar com que ela fale por si só. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Certo. Agora, o próximo texto da Priscila Ruffinoni é um texto no qual por que eu seleciono ele na sequência? Porque ela me parece, ao descrever possibilidades para a aula de estética, ela oferece ali várias metodologias de aula, vários tipos de atividades para serem feitas, nas quais as imagens são tratadas como protagonistas. Então, por isso que eu escolho esse texto para tentar dar um exemplo bem prático, né, de uma prática de ensino mesmo, de filosofia, no caso com o tema da estética, onde esse caminho é abordado. Então, acho que a gente pode ir para esse texto agora, né? Bom, vamos lá? Ela diz, então, que, primeiro de tudo, ela parte de um começo de aula, né? Que é um começo dialógico e que parte do que o aluno sabe daquele assunto, do tema que vai ser trabalhado. No caso, é estética, né? Então ela diz que ela começaria fazendo uma enquete entre os alunos sobre a palavra estética. O que eles entendem por estética? Quando vocês ouvem essa palavra, o que você entende por estética, né? E ela pressupõe que vão haver alusões à arte e ao belo, né? Mas cantores, atores, a cultura do corpo e também procedimentos cosméticos e cirúrgicos. Ou seja, o senso comum trata a palavra estética como ligada aos mecanismos, né? Seja físico, né? Cirúrgico, cosmético, né? De atividade física para deixar o corpo belo, né? Para deixar o corpo bonito, né? E aí ela tem como desafio, né? Trazer para o debate propriamente filosófico as manifestações do senso comum. Então, o que seria, então, o trabalho metodológico que a Priscila propõe aqui? Acho que um primeiro ponto é bem interessante. É problematizar o que eles têm do senso comum da palavra, levando para o sentido filosófico do termo. Então, é um tipo de metodologia que é diferente daquele, por exemplo, da sensibilização, problematização do Galo, que já parte, né, de um conhecimento que ele quer passar e faz um exercício de sensibilização. Aqui no caso, ela dialoga, né? Então ela começa num diálogo e levanta o que eles sabem do senso comum para partir para essa diferenciação entre o sentido do que o senso comum dá à palavra e o sentido filosófico que ela tem, né? E aí o filosófico, ela traduz a estética como a esteton, a sensação de encantamento, né? E a questão da sensibilidade, né? Então essa questão de quanto encantado e estar sensível àquilo que traz, né, o gosto, né, o bom gosto para a pessoa, né? E ela vai dizer que ela pode seguir 3 caminhos diferentes de abordagem, né, da estética. Aliás, esses 3 caminhos podem ser feitos, né, conjuntamente, sucessivamente, ou apenas um deles, né? Ela propõe, então, 3 caminhos de se continuar essa abordagem, né? E ela chama de uma experiência, um caminho que seria mais epistemológico, um outro mais artístico e um outro ético e político. Ela faz essas 3 possibilidades ali no texto. O epistemológico é aquele em que ela explora bem essa ideia da sensibilidade, da questão da estética como uma experiência sensorial do sujeito diante do mundo e essa ideia de que a gente faz o julgamento do belo e da beleza diante dessa experiência com o gosto e com a obra de arte que nos causa essa empatia, vamos dizer assim, tendo aí como um filão a ideia de um conhecimento sensível, né? Uma artística ligado mais à ideia de uma filosofia da arte, aquela que vai
fazer uma espécie de reflexão sobre as linguagens artísticas, né? Sobre o papel, inclusive, do criador, né? Da criação, do artista, né? E, por fim, um ético e político, que é aquele que ela coloca a arte dentro de um contexto histórico, político, social, né? E nesse sentido também é uma espécie de leitura da arte através do conceito de cultura, que, portanto, é uma cultura, a cultura está contextualizada, né? Dentro de um espaço e de um tempo. Tudo bem até aqui, Murilo? Tô aqui, nesse caso eu tô repassando o artigo mesmo, né? Pra gente chegar nas experiências possíveis, né? Depois, num segundo momento, ela chega a dizer quais são os autores que fundamentam cada uma dos três caminhos que ela propõe, né? O primeiro, como sujeito do conhecimento, como conhecimento sensível, ela partiria principalmente aí de um confronto entre o racionalismo, podemos dizer assim, o idealismo do Platão, né? E aquela distinção entre corpo e alma, né? O corpo como conhecimento sensível que precisa ser superado pelo conhecimento epistemológico da alma, né? Então aí é uma espécie de depreciação do sensível como uma etapa a ser superada pela lógica racional. Por outro lado, ela usaria o empirista David Hume, né? Como aquele em que parte, né, das coisas belas para, na experiência com essas coisas belas, chegar a um conceito de ideal de beleza. Então, no qual o conhecimento sensível faz parte do processo do conhecimento. Então, ela fundamentaria essa ideia da estética como ligada a uma reflexão sobre o conhecimento sensível com esses dois autores. Com relação ao segundo ponto, ela trabalharia principalmente com a ideia da mímese, né, da imitação, usando aí trechos do Platão e do Aristóteles. E no terceiro ponto, ela trabalharia com essa ideia de que a arte é feita visando atingir o outro, né? Usaria uns conceitos do Kant e também os famosos conceitos da indústria cultural, que geralmente é o que mais se tem no ensino médio sobre a discussão artística, né? É a reflexão sobre a indústria cultural. Eu diria que esse é o aspecto que mais é frequente nas rotinas aí de materiais didáticos e das aulas do ensino médio. Os outros eu diria que é um pouco menor, né, a frequência. E aí ela faz a estratégia, então, que eu dividi aqui cada uma delas, né, num quadradinho, né, para ficar bem claro a metodologia da aula dela, né. Então, nesse primeiro aspecto que ela vai tentar desenvolver a ideia da estética como conhecimento sensível, ela faria essas vamos dizer assim, duas etapas, né? Uma primeira etapa que é pensar o homem como sujeito sensível e construir a distinção entre estética e inteligível, que por nós é bastante conhecida, né? E aí que entra, né, o texto do Platão e o texto do Hume. Só que ela cria uma distinção aqui que é bem interessante, que a gente pode inclusive depois retomar no próximo tema que a gente vai trabalhar, que é a questão da leitura de texto filosófico em sala de aula. Que é o fato, por exemplo, de que o texto do Platão, como ele é um diálogo, você pode fazer um exercício com os alunos de leitura dialogada desse texto, como se fosse uma espécie de encenação, né, onde alguém assume os personagens do diálogo, do trecho que você selecionou, não é para ler a obra inteira, obviamente, e você faz a encenação desse texto. Ou seja, é um tipo de leitura coletiva do texto na aula, diferente daquela em que o professor protagoniza a leitura em voz alta explicando trechos, né, dando o texto para os alunos no xerox, tendo no livro didático, ou passando para copiar na lousa, que alguns ainda usam esse expediente de passar texto na lousa, né, para o aluno copiar. E aí os próprios alunos acabam lendo esses trechos, você pode montar, e aí quem sabe às vezes isso pode incentivá-los, né?
Isso principalmente para aqueles que têm um pouco de familiaridade com algumas técnicas mesmo do teatro, né? E tem interesse, gosta desse tipo de coisa. E por outro lado, ela fala do texto do Hume de fazer essa leitura lógico-estrutural, né? Então o que significa isso? Que ela usaria o trecho e destacaria os argumentos principais de cada capítulo, de cada parágrafo, né? E mostraria então esse movimento interno dos argumentos, né? Como se passa de um argumento para outro para construir o raciocínio do Hume, né? É interessante porque mostra dois tipos diferentes de possibilidade de leitura do texto filosófico em sala de aula, valorizando a presença do texto, né? Isso que é interessante. Né? O contato com a filosofia se dá através do texto de filosofia, né? Pelo menos na minha forma de entender, né? Além desse momento, ela dividiria um segundo momento, né? Que é pensar a arte como juízo estético ou linguagem contextual. Né? Ela seria um desenvolvimento disso, né? E aí ela usaria trechos desses dois autores que eu não conheço, esse Greenberg e esse Danto, e ela faria uma seleção de obras de arte, obras tradicionais e obras ready-made, como as do Duchamp e do Andy Warhol. Não sei se você conhece, deve conhecer esses dois autores aí, né, Murilo? Esses dois artistas. E aí ela faz uma proposta que daí eu começo a achar que aí tem uma coisa bem interessante mesmo para a gente começar a pensar a questão dos alunos, né? De como lidar com as imagens. Que é quando ela pede para os alunos montarem uma exposição, sugere uma atividade em que os alunos montem uma exposição mesclando essas imagens tradicionais e imagens de arte contemporânea, né, do Andy Warhol e do Duchamp, a partir de afinidades. E aí o aluno é convidado, portanto, a ter que estabelecer critérios para essas afinidades, né? Então ele é instado a pensar a imagem no sentido de que ele vai relacionar a imagem A com a imagem B, com a imagem C, por qual motivo? E aí ele tem que explicar, bom, eu selecionei essas imagens porque todas elas têm uma cadeira, por exemplo. Né? Ele pode... E aí, nesse sentido, ele está olhando a imagem, né? Ele está fazendo esse exercício. Então, eu acho que é bastante interessante essa proposta. Aqui já começa... E essa proposta de fazer uma curadoria volta a aparecer em outros momentos aí das propostas que ela faz. Então, acho que essa é uma proposta bem interessante para, pelo menos, pensar a imagem. Né? Se a gente não vai fazer uma imagem pensante, pelo menos nesse caso aqui, a gente está pensando a imagem. Ela não está sendo instrumento, suporte do texto filosófico. Ela está sendo manejada ali numa atividade em que o aluno tem que fazer alguma coisa com a imagem. Né? Ela propõe também aí uma inter-relação entre poemas do Manuel Bandeira com jornais, né? Então aí no caso seriam os poemas, né? Então seria outra arte, né? Como a disciplina de estética, ela também não está só vinculada à imagem, né? Ela também sugere 2 filmes aí para... Aí no caso eu acho que esses filmes estão aí para ilustrar o tema, né? Que é A Festa de Babette e O Violinista. Eu também não conheço nenhum dos 2 filmes. Mas a análise que eu faço é que daí nesse caso esses filmes estão aí para ajudá-la a ilustrar o tema, né? Só para a gente ir criando essa distinção em termos de uso do recurso didático, né? O filme está aí para ser ilustrado, diferente daquela imagem que está ali para ser montada uma exposição, que ela está sendo tematizada, né? Essa diferença que eu acho que é bastante interessante a gente ter em mente como possibilidades do uso didático. Sendo que, ficando claro, né, isso, né, Murilo, que não há um tom pejorativo na ilustração e na sensibilização. Não é porque é uma ilustração que está ali para ajudar que ela é ruim. Não é, muito pelo contrário. Às vezes é até melhor, é bom ter imagens ali para ajudar na explicação do texto. Ou do tema, ou do problema que se vai trabalhar. Somos uma civilização da imagem, né? Apesar de ter muito clichê nas imagens, né? Mas somos uma civilização da imagem. Então essa imagem, às vezes, ela atinge, né, outras camadas ali durante a explicação, né?
Então não é para ter um tom pejorativo com a ilustração e achar que só a imagem pensante que é filosófica. Acho que não é isso. A ideia é perceber que há uma espécie de leque de opções de como usar a imagem. E o nosso papel de autor é ter consciência dessas possibilidades, né? Então, saber que a gente pode usar uma imagem para começar uma aula, uma imagem para duplicar a nossa explicação e pensar a própria imagem, né? E mais ainda, propor imagens pensantes, né? No segundo caminho, né, a estética como filosofia da arte, ela propõe aí então o conceito de mímese como principal elemento que ela vai querer trazer para essa aula. Essa ideia da cópia, né, da arte que copia a realidade. Eu acho que é um caminho bastante interessante, né, de ser pensado. Agora eu só não lembro aqui se eu tenho as imagens. Ah, eu tenho as imagens aqui, ó. Desculpa, eu não tinha trazido, né? Aqui um handmade, né? Eu acho que é do Duchamp, esse daqui. Outro dele, né? Esse é literal mesmo, que isso daqui é um descanso de garrafa vazia, né? Então é um handmade mesmo, tá pronto. Outro aqui, né? Bastante famoso, inclusive, esse. Uma do Andy Warhol. Essas são algumas imagens do Andy Warhol, né? Certo, agora vamos voltar aqui. Eu fui aqui porque agora que eu percebi que chegou no ponto que eu sabia que eu tinha aqui uma tarefa para fazer, né? Que é o conceito de mímese, né? Então ela recorta textos do Platão, que condena a mímese, né? A gente lembra muito bem lá que ele condena a mímese, né? Porque a obra de arte seria uma cópia de terceiro escalão, né? Já que a própria realidade é uma cópia das ideias, a cópia da cópia, né? Hoje, se ele vivesse hoje em dia, então, com os memes, né? Seria a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, né? Essa coisa da reprodução ao infinito, né? Aliás, se a gente usar o Platão para ler a atualidade, a gente está cada vez mais distante do pensamento. Não faço uma leitura platônica da atualidade, mas a imagem atual ela realmente está distante do pensamento, né? E ela propõe daí como atividade lidar com 3 tipos de arte, né? Então, primeiro, poemas, contrapondo poemas do Drummond com o do Alberto Martins. Tá errado ali, né? Martins, tem um Hzinho a mais ali. Então, obviamente, como é aula de estética, novamente, não está só centrado nas imagens, né? Mas sim na questão da poesia de outras artes. Ela também pede para se comparar as pinturas como Guernica e Rapto das Sabinas, do Picasso, né? Trazendo essa perspectiva da cópia, da mímese, né? E esse Rapto das Sabinas, que é o que eu tinha selecionado aqui, eu sabia que eu tinha que ir para baixo, ele é bastante interessante porque nós temos essa pintura, por exemplo, que é uma pintura do período aí dos 700. Tô vendo que eu não coloquei o nome do autor aqui. É um episódio do passado, da antiguidade, né? E aqui retratado, então, de uma perspectiva, como lidar com a mimesis aqui, né? Como lidar com essa tentativa de arte que faz uma cópia da realidade, porque as formas e proporções estão mantidas, mas ela também embeleza, né, a realidade, né? Então ela também vai além do que é. E aí, assim, até uma cena de guerra, de rapto de crianças e tudo mais, torna-se uma coisa que é esteticamente bela, né? Que é o belo. Aí contrapor com o Rapto das Sabinas do Picasso. Que o Picasso fez um Rapto das Sabinas, né? E aí é interessante ver exatamente aí, questionar o que ela está propondo, o que é interessante fazer, é esse estatuto da mímese nesses 2 tipos de arte, né? E ela fala também do famoso Guernica, né? Que é um quadro que é bastante já conhecido, está no imaginário, né?
E ela também pede para refletir sobre quadros do Nuno Ramos. Não sei se você conhece o Nuno Ramos, está aí um exemplo de uma obra desse autor, né? Então, ela está questionando um pouco, ou seja, ela está propondo como atividade uma leitura de imagens, né, Murilo? Então, ela não está aqui usando a imagem como suporte para nenhum tipo de conceito filosófico. Ela está pedindo para que os alunos pensem a partir de como que fica a questão da cópia da realidade nesse quadro. Esse quadro, já que ele não copia a realidade, ou será que não tem nenhuma realidade que é assim? Ele é belo ou deixa de ser belo, né? Como lidar com aquele famoso, isso daí eu também faria, né? Aquela história que alguns às vezes lançam, né? Se borrar as tintas aí, eu mesmo faria. Ela também fala desse autor, que é o Anselm Kiefer. Eu achei essa obrazinha dele aí para ilustrar a aula. Eu acho que está bem nesse momento aqui. Deixa eu só conferir se é nessa hora. Eu vi que era o Nuno Ramos e o Kiefer. Exatamente, ó. Também aqui pensar paisagens do Kiefer e do Nuno Ramos. Então esse seria um exemplo, porque eu não conhecia esses autores, o Kiefer e o Nuno Ramos, até ler esse artigo, né? Então eu fui atrás das imagens. Ou seja, de novo, tinha uma atividade no outro caminho que era uma curadoria de imagens, né? Imagens tradicionais e imagens da pop art. Imagens tradicionais pode, por exemplo, ser Leonardo da Vinci, imagens tradicionais, né? da história da pintura. Aqui nesse caso, um outro autor, né? Contemporâneo, trazendo esse tipo de imagem que convida a pensar no caso, né? Não é uma reprodução da cidade, né? E aí começa toda a discussão sobre, né, refletindo filosoficamente a partir dessa reprodução da realidade no quadro, né? Através do conceito de mímese, né? Aí ela também procura, nesse segundo caminho aqui, ela propõe que ainda seja feito uma discussão sobre os efeitos das artes e suas possibilidades expressivas e semânticas. Diz ela lá que pretende fazer isso usando algumas ideias do Schiller, que também é um autor que eu não conheço. E ela propõe aí, e aí de novo, algo que faz eu trazer esse texto para a aula, que é a proposta de uma atividade em que os alunos devem criar uma imagem poética que explicite ideias filosóficas como liberdade e verdade, entre outros exemplos. E aí eu fiquei tentando criar conexão com a ideia de imagem pensante. Será que aí a gente teria uma imagem pensante? Quando o aluno vai ter que captar uma imagem em que ele acha que aquilo expressa o conceito de liberdade, será que isso é propor para os alunos fazer uma imagem pensante? Eu não sei se não sei se é uma imagem pensante, mas que com certeza você está propondo uma atividade bem diferente do que a gente está habituado na filosofia, você está. E você está tratando a imagem como um estatuto que gera conhecimento. Você pode ter uma imagem que expressa a liberdade e dizer, olha, porque o aluno vai fazer escolhas nessa captura, né? E aí vai ter embutido nessa escolha um certo conceito de liberdade, que pode ser discutido pelo professor, amarrado em futuras atividades, né? Na continuidade do planejamento didático. Ou seja, pedir que o aluno tenha como atividade captar uma imagem e ainda ela pede que ele organize uma exposição com essas imagens, né? Então, de novo, trazendo essa ideia, se lá em cima a gente tinha uma exposição, porque ele tinha que fazer a ideia de uma curadoria de imagens com ideias semelhantes, de períodos históricos da história da pintura diferentes, aqui de novo ele tem que organizar uma exposição. E de novo traz essa noção de curadoria. O curador da obra de arte, né, Murilo, é aquele que pensa a relação entre as imagens que ele está propondo ali, né? Então ele pensa as imagens. Por que elas estão em relação? Então esse trabalho de curadoria, eu acho que é um tipo de atividade que ela propõe que é bastante significativo
encaminhar numa valorização da imagem, né? Então eu entendo que os grandes ganhos desse texto são esses momentos em que ela pede para que se compare exemplos de obras de arte diferentes, né? De períodos históricos diferentes no caminho anterior, essa daqui com diferentes conceitos sobre o que é mímese, né? Sobre a ideia de cópia de realidade, porque daí nesses casos as imagens elas não estão ali apenas como suporte da aula, do texto, né? O suporte do que você está mostrando, e sim como um caminho para ser pensado. E nesse caso, de novo, a ideia de que o aluno tem que fazer exposições, né? Organizar a escolha, a curadoria de imagens, organizar elas e escrever não necessariamente, mas buscar uma explicação do porquê que elas estão juntas, né? E nesse caso em particular, nesse segundo exemplo, é criar uma imagem, né? Então ele é convidado a fazer uma imagem. Então não é pedir para o aluno documentar a entrevista que ele fez com o avô sobre o preconceito com o idoso, não é isso. É assim, filme, né? Traga uma imagem que represente para você o preconceito com o idoso. Que não seja o idoso sentado falando assim, eu fui tratado mal no ônibus, não é isso. Ou se aparecer isso, tratar como, bom, olha, você trouxe uma reprodução, uma entrevista da realidade, ou seja, discutir o que é as imagens, né? O que é uma imagem mais elaborada poeticamente do que uma entrevista, né? E aí como distinguir também a relação com o real, né? Aliás, que é esse segundo ponto, né, da mímese, né? Essa distanciamento ou aproximação com o real, né? E de novo ela indica alguns filmes para trazer uma reflexão, e aí, novamente, eu entendo que esses filmes estão aí para ajudar na ilustração do tema que ela está trabalhando, né? Ela fala desse Nelson Freire, que é um documentário sobre esse pianista, né? O Mistério do Picasso, que eu também acho que é um documentário, e ela ainda traz aí alguns exemplos para questionar, continuar questionando essa questão do artista, da mímese, da cópia da realidade. Por isso que até aparece aí a questão dos reality shows, né? Por fim, no terceiro caminho que ela propõe, né? Ela propõe aí a estética e a arte no sentido da experiência existencial histórica e política. Tá erradinho ali, né? Histórica e política. Nesse momento aí, ela faria a leitura do Baudelaire, no escrito sobre a arte e a questão da modernidade. E, de novo, ela pede que os alunos, agora nesse caso, montem uma linha do tempo a partir de imagens pré-selecionadas por ela, de mobiliário, né? Imagens de obra de arte, de moda e de imobiliário de épocas distintas, de épocas diferentes, né? E pedir que o aluno monte uma linha do tempo com essas imagens. Então, no caso, ele precisa organizar uma linha para que ele note, né, os diferentes contextos históricos, momentos históricos e espaços também, né? Porque você pode pegar de diferentes lugares, né? E consiga interrelacionar, então, aspectos da arte relacionadas ao seu contexto histórico, distribuída numa linha do tempo, né? O que também me parece ser uma atividade bastante interessante de fazer com os alunos, né? No sentido de que eles conseguiriam observar, né, essa inter-relação entre a época e o que se produzia. E aí, a partir desses dois outros itens, que, né, não só a arte, mas como também a moda e o mobiliário, né? Os móveis, né? Que mostrariam um pouco essa relação, né? Quando a gente vai em museu, tem muito mobiliário, por isso que eu acho interessante essa ideia, né? Em qualquer museu que você vai, sempre tem móveis, né? Sempre tem aquilo, sempre tem esse... E aí isso marca, isso pode ser usado, potencializado como obra de arte, né? Quanto que, por isso que ela está nesse item aqui da arte, que é encarada mais por esse contexto histórico-político e, portanto, como cultura, né? Como produção de cultura. Então ela traz a reflexão da estética para esse lado, né? Ela ainda desdobraria esse tema como um tema clássico da indústria cultural, usando os trechos aí do Adorno, do Benjamin, né?
do Adorno da indústria cultural mesmo, que é com o Horkheimer, né? E do Walter Benjamin, provavelmente a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. E aí é todo esse caminho que a gente mais ou menos conhece, porque é um caminho mais ou menos trilhado em muitas obras didáticas, sempre aparece esse tema, é o que geralmente se resume a estética a uma discussão em algum momento sobre a indústria cultural. Sobre a indústria cultural. E aí também não faltam exemplos pra gente refletir sobre, né? Aí existem muitos caminhos, a gente pode falar de vários exemplos, né? O cinema, inclusive, é um farto caminho aí pra gente pensar a questão da indústria cultural, né? Talvez seja a indústria cultural por excelência, porque é a única arte que nasce na indústria cultural, né? Todas as outras existiam antes. O cinema passa a existir na indústria cultural, né? Então a pintura, a escultura, o poema, a música, todos eles passam por processos industriais hoje, mas eles já existiam antes. Então você tem um comparativo, né? O que o Benjamin faz é basicamente isso, né? Falar da música tocada ao vivo, numa orquestra, e da música gravada num disco, você tocando na sua casa. Agora o cinema não, o cinema é uma arte industrial, né? Então é um assunto que pode gerar muitos desdobramentos, né? E por isso que talvez seja o mais comum. E aliás, ele já precisa passar por uma atualização, né, numa indústria cultural aí 2.0, vamos dizer assim, né, que é essa atual dos canais on demand, da regulação algorítmica, dos dados, né, em que a gente acaba entregando os nossos dados e tendo uma produção industrial moldada a partir do que o próprio público entrega, né, como é a Netflix, né, que por exemplo faz escolhas estéticas a partir da audiência de programas anteriores, né? E você passa a ter uma relação não só passiva, mas também um pouco ativa, né? Nesse processo de produção na indústria cultural. E então a gente também tem e que não faltam textos também sobre essa reflexão, sobre esse procedimento, né? Aqui também ela cita o Bandido da Luz Vermelha como um exemplo, né? Aqui eu acho que é mais para criar um choque mesmo, né? Porque é um tipo de filme que tem uma construção narrativa de montagem que não é linear, que desafia o espectador a ver um filme de um outro modo. E aí problematiza-se a indústria cultural a partir dessa noção de clichê, inclusive, né? Essa narrativa clichê que é fácil de ser entendida, que Hollywood explora e que é mais abundante, né? Que tem as suas cópias da novela, por exemplo. E aí o filme que quebra a sequência linear. Então o Bandido da Luz Vermelha, para mim aqui nesse caso, já não tá mais para ilustrar, como nos períodos anteriores. Ele tá para ilustrar, no certo sentido, porque tá para ilustrar o que ela pode ter dito com relação à ideia de que a obra de arte também tem que provocar o pensamento. Ela mostra um filme que provoca o pensamento. Porque eu acho que no caso do Jacques Rancière, na leitura do Jacques Rancière, o Bandido da Luz Vermelha seria um caso de uma imagem pensante. A gente não adentrou muito na hora passada nos conceitos do Gilles Deleuze de imagem e tempo, né? A gente só viu um pouquinho do Peter Greenaway e do Jacques Rancière, a gente pode até voltar, porque a gente tem um tempinho na aula de hoje ainda, o porquê que ele entende que esse filme que rompe, portanto, com a narrativa clássica tradicional, ele desperta essa imagem em tempo, e essa imagem em tempo que o Jacques Rancière entende como sendo um dos caminhos para se pensar essa imagem pensante, né? Então são esses os três caminhos aí propostos pela... Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui no finzinho. Pela nossa amiga aqui. Ah, não, tinha mais um quadro do Kiefer, que é o mesmo autor desse, né? Tinha mais um quadro dele que eu esqueci de passar. Então eu achei que essa nossa amiga aí, ela trouxe uma reflexão que eu entendo que é bastante interessante para a gente pensar essa questão de propor imagens, né, que tem um uso ali, né,
que vai muito além da questão da sensibilização e da ilustração, mesmo tendo no próprio sequência estratégica que ela apresentou, momentos em que as imagens estão para ilustrar o que ela está dizendo. Porque, de novo, não é para ter na crítica, não é uma crítica a esse tipo de uso, é um mapeamento dos tipos de uso, né? Talvez a crítica venha no sentido de só usar as imagens para ilustrar quando a gente pensa a nossa propedêutica no ensino de filosofia, que envolve estar com os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, ao longo de um ano todo, e que a gente poderia ter outras possibilidades, né? Outros caminhos para se pensar essa relação. Então eu entendo ali que quando ela propõe curadoria, quando ela propõe fazer uma linha do tempo com imagens de diferentes períodos históricos, né? Destacando ali, né, as diferenças desses períodos históricos, ela acaba propondo, né, caminhos de atividades, né, para o ensino de filosofia que valorizam a imagem com o seu estatuto próprio, né? E mais ainda quando ela pede para o aluno fazer uma imagem, né? Aí eu acho que daí ela está de fato propondo uma coisa bem inusitada, né? Bem diferente, e que aí valoriza mesmo a questão da produção da imagem, não apenas como um acessório, mas como também central no processo de exposição de ideias filosóficas, né? Então é como se tivesse dois níveis, né? Aquele em que pensa-se as imagens e na hora que se faz uma imagem pensante. Então pensa-se as imagens quando você compara imagens de períodos históricos diferentes, quando você compara a imagem que tem uma pretensão de cópia da realidade com uma que não tem essa pretensão, né? Como comparação ali do Picasso com a obra do renascentismo. E quando você faz uma linha do tempo em que você distribui cronologicamente diferentes períodos históricos. E você tem uma imagem pensante quando você propõe para o aluno para que ele faça uma imagem que para ele tenha um conceito filosófico. E aí é interessante, inclusive, que a gente, nesse sentido, também seja produtor dessas imagens, né? Que a gente, de certa maneira, produza algumas para ilustrar para os nossos alunos, né? Eu acho que isso uma coisa que pode ajudar nesse processo, né? Para que você dê materialidade para isso, né? Não sei, você vai lá e pede para o aluno, faça uma imagem do que você entende como preconceito com o idoso. E a gente tem alguma para mostrar para eles, essa foi a que eu fiz. Pode ser, inclusive, não para direcionar, né? Porque às vezes isso pode direcionar o trabalho do aluno, mas no sentido de que ele pode se inspirar nisso, para que ele veja que a gente também está produzindo, né? Alguma coisa nesse sentido, para ajudá-lo a produzir, né? Porque eu acho que o grande problema, principalmente quando a gente pede para o aluno que é para ele produzir imagens, pode não ser imagem nossa, né? A gente pode usar imagem do repertório aí, né? Pesquisar e mostrar. Eu acho bastante problemático quando a gente pede para o aluno produzir imagens e não trabalha o como, né? Não trabalha o que é posicionar a câmera, o que é uma fotografia, o que é um enquadramento, o que é uma iluminação, né? Até como um aspecto de auxiliá-lo a ler as imagens, que a gente, na verdade, é ver as imagens, né? Como a gente viu na aula passada. Essa ideia de ajudar o aluno a ver as imagens, a ver que uma imagem de um filme, de uma novela, de alguma coisa que está passando na timeline dele ali, das suas redes sociais, ela quando foi produzida, ela foi produzida a partir de um enquadramento, de uma perspectiva. Ela pode ter sido editada, montada, então ela também pode ter efeitos de pós-produção. O que é uma pós-produção? E aí a gente simplesmente fala para os alunos aí, façam uma imagem ou façam um documentário e aí não leve em consideração isso. O aluno vai trazer alguma coisa? Lógico que vai, porque hoje em dia é só apertar o botão do celular e você está gravando. Mas ou ele vai reproduzir os clichês que ele conhece, né? Então ele vai muito mais reproduzir imagens que ele conhece
do que de fato criar uma imagem, né? Porque ele não tem ali, e aí é nesse sentido que é interessante a gente trabalhar com eles essas ferramentas da escrita, para usar uma metáfora da escrita que o Peter Greenaway não quer que a gente use, né? Mas isso que seria da linguagem cinematográfica, né? Que é basicamente enquadramento, fotografia e montagem, né? Então a gente enquadra, a gente delimita, a gente faz um quadro, né? Em que a gente coloca mais ou menos elementos, em que a gente põe a câmera para baixo, põe a câmera para cima, faz uma profundidade de campo ou não faz, né? Então tem vários elementos aí do enquadramento para a gente desenvolver com o aluno. Assim como da fotografia, né? Preto e branco, colorido, a gente vai pôr um filtro, não vai botar um filtro, a gente vai usar elementos de monocromáticos ou de uma paleta de cores parecida ou não, vai criar um choque de cores, vai usar cores mais vivas, cores mais pastéis, vai fazer um claro escuro, enfim, tem um monte de elementos aí na questão da fotografia e da iluminação. E a montagem, obviamente, que é a forma como é contada a história, né? E aí é nesse quesito principal que eu vejo a questão da imagem pensante, né? A imagem pensante, quando a gente viu na aula passada, ela estava muito conectada à questão da sequência narrativa do cinema, principalmente, né? Muito conectada à sequência narrativa do cinema, né? E ali o texto tinha muita relação com essa perspectiva. Então eu acho que a gente pode talvez usar esse tempinho que a gente tem agora para voltar nisso daí, Maurício, se você quiser. Porque tinha alguns slides que sobraram da última aula lá que não caberam lá aí na aula. A gente tinha parado mais ou menos naquelas provocações do Peter Greenaway, né? A gente chegou a ler a coisa do Mustenberg, né? Do filme, como posso dizer, da atenção, né? De prender a nossa atenção com a narrativa, né? Daí eu acho que aqui a gente já não entrou mais nessa seara aqui, ó. Diz o Rancière ali, lá naquele texto do João Maria Mendes, né? O filme que filosofa. O mesmo fenômeno é observável no cinema. Por exemplo, The Roads, do artista de uma iraniana que chama Kiarostami, você deve conhecer. As estradas fotografadas e filmadas, ora são trajetos construídos para ligar lugares, reapresentações de estradas efetivamente existentes, ora se tornam traçados de linhas abstractalizadas, descontextualizadas e extraídas para fora da sua função. A figurabilidade passa sem descontinuidade de um regime a outro. Então ele está defendendo aqui que, por exemplo, nesse filme, em Roads, do Kiarostami, você tem essa relação de que o filme, ele está... E o filme, esse link não está mais disponível. Fui linkar aqui. Vamos ver se tem aqui em outro. Fui tentar ligar aqui. Mas acho que tem um trecho aqui, viu? Vamos ver aqui. Tem um trechinho aqui. Vou projetar aí, peraí. Deixa eu só me achar aqui que eu me perdi. Ó. Se colocar aí Roads, então, do Kiarostami, tem a possibilidade de aparecer isso. Então, aí que ele fala que as fotografias e filmagem das estradas, ora elas são trajetos construídos para ligar lugares, representação da estrada, efetivamente existente. Ora se tornam traçados de linhas abstractalizadas, descontextualizadas, extraídas de sua função. E a figuração, a montagem, passa sem continuidade, de um regime para o outro. Então ele modifica de um regime para outro sem uma relação de continuidade,
tá em iraniano, né? E tá com legenda em inglês, né? O que dificulta o nosso entendimento. Mas é pra gente pensar um pouco aí no que o nosso João Maria Mendes está propondo enquanto leitura aí, né? میدانستم سرانجام روزی از این راه خواهم بود. نمیدانستم اما تا دیروز که آن روز امروز خواهد بود. از اول کار در اندرون او حزنی آرزو و پیوسته از خلق رمیده بود و پای از رفتن در کشیده. سبب این بود که از نوحیگری شنید کدام روی موی بود که در خاک ریخته نشد. دردی عظیم از این معنا بر وی فرود آمد و قرار از او برفت و متحیر شد. به او گفتند تو را چه بوده است؟ Verdade, o texto, né? Tem a legenda, apareceu, mas ela não fica, né? Bom, Murilão, mas a ideia é confrontar com o texto, né? Então, pro Jacques Rancière, voltando ao Jacques Rancière, né? O que ele está propondo aqui pra gente enquanto reflexão, né? Vamos voltar aqui para a frase, né? No cinema, né, as imagens pensantes de Rancière, o João Maria Mendes está dizendo, né, são, portanto, aquelas que interrompem e ignoram, mesmo que momentaneamente, o fluxo narrativo de onde emergem, propiciam um tempo de estases, interpelam o espectador com base numa nova lógica que funciona como uma segunda arte no seio de uma primeira arte. Então, olha como tem até né, a forma como ele explica aqui, ó. Na fotografia, como no cinema, a imagem pensante é a que se apresenta no regime de indeterminação entre o registro tecnológico de uma coisa e a operação artística que a manifesta. Então, ali, por isso que ele quis dizer essa coisa de indeterminação, ou ali no caso a montagem que torna indiscernível o momento em que você tem uma reprodução de uma estrada mesmo, ou o momento em que essa reprodução virou uma linha abstrata. Você perde o referencial de que aquilo é uma estrada. Né? Ficam só linhas. Tem um texto ali que a gente não sabe o que o cara está dizendo, né? Mas tem um texto ali que ele está narrando. Né? Ou seja, essa zona de indeterminação, né? essa descontinuidade, é isso que está sendo valorizado como um momento em que você precisa pensar. Você, enquanto espectador, precisa tomar decisões. Você não está sendo guiado como aquilo que a gente leu do Mustenberg, que ele dizia que aquilo guiava a nossa atenção, a montagem guiava a nossa atenção, né? Então, como qualquer filme, né? Por exemplo, uma técnica de montagem dos filmes de ação clássica é a montagem em que há uma perseguição, né? E aí, como que a perseguição é mostrada, né? Primeiro, o perseguido, né? Ele passa por uma esquina, depois ele acelera numa rua, daí ele vira numa outra esquina. Daí a mesma posição para o perseguidor, né? Então a câmera volta e passa o carro do perseguidor na mesma esquina, ele segue numa rua e vai na outra. Isso que é continuidade, né? E há continuidades que são muito mais elaboradas, como essas elipses de tempo, como a gente viu na aula passada, o medalhão, né, numa criança. Então tem um plano que mostra uma criança sendo deixada na porta de uma casa, um bebê com um medalhão azul. Aí você vai e faz um corte e faz um zoom no medalhão. Daí depois você corta, né,
e mostra uma imagem em que há uma criança já adulta, na verdade um adulto, com aquele mesmo medalhão. Então o corte fez um pulo de tempo aí de 20, 30 anos, mas o medalhão conectou os dois, ou seja, o medalhão fez a continuidade, né? É aí que a gente chega. O medalhão fez a continuidade. Enquanto que na perseguição do carro, vamos supor, a gente está no mesmo poste, né? Em que mostra primeiro o perseguidor e depois o perseguido, você também tem a continuidade, né? Ou, por exemplo, um filme aí de ação em que um personagem enquadra o personagem dando um tiro. Você corta, mostra um outro cara levando o tiro e caindo de um prédio. Então o tiro é a continuidade. Nesse caso aí, para você atingir a imagem pensante, você tem que criar uma montagem que gera descontinuidades. E é a descontinuidade que faz você pensar, porque você vai ter que criar a continuidade. Por isso que você pensa. Você é obrigado a pensar naquela montagem, porque você tem que criar a continuidade. E aqui nós estamos falando de um tipo de arte que foi pensada para existir uma continuidade. Existe, o autor criou uma. Não é um pleno surrealismo onde a imagem conecta com a outra aleatoriamente. Existe uma tentativa, o autor criou uma sequência, né? Continuando aqui, né? Instaurando em quem contempla uma indecidibilidade entre os dois, entre o que sobre ela sabemos e não sabemos, entre a atividade de pensar por imagens mentais a partir dela e a passividade de a contemplar, entre a sua expressão suscitadora e desviante e a narração de que faz parte. Então perceba aí, a ideia então, uma atividade de pensar por imagens mentais e não apenas a passividade de contemplar. Então a ideia de que essa continuidade que o medalhão faz, ela é passiva. A imagem fez a conexão. E quando a gente, numa imagem que está descontínua, você tem que fazer a conexão. Você que tem que pensar. Por isso que ela é uma expressão suscitadora e desviante da narração tradicional, né? É isso que ele está propondo aqui. Aí eu mostraria a imagem, né? Aqui está a imagem que o Fernando Cruz, desse autor Nick Salzanes, defendeu na Universidade de Colômbia, essa história em quadrinhos, né? Foi lançada aqui no Brasil por essa editora Veneta, que lança bastante coisa de história em quadrinhos, então para quem quiser, a imagem que você já viu, né? A gente já conversou sobre ela rapidamente, para chegar em mais alguns trechos aqui do que ele está propondo, né? O João Maria Mendes. O que Rancière e Deleuze propõem, cada um a seu modo, é que há imagens que exigem, para serem entendidas, que quem as observa reconheça um salto qualitativo que operam entre diferentes regimes ontológicos que as marcam. Então ele está dizendo que nesse tipo de imagem, que é descontínua, você tem uma montagem que cria uma diferença de intensidade entre a imagem que vem antes e a que vem depois. E por isso que você tem que operar e observar e reconhecer que tem isso que ele está chamando de salto qualitativo entre uma e outra. Então, a continuidade do medalhão, da menina, do bebê e da menina já está pronto na imagem. O exercício que você teve que fazer de pensamento ali é mínimo. Você só teve que seguir a lógica da própria ação. Então, existe pensamento ali. Existe uma lógica da ação construída que você precisa seguir. Aliás, levou um tempo para o cinema chegar nesse movimento. Ele não consegue isso de primeira. Quando você vê as primeiras imagens da história do cinema, você não tem isso. Eles demoram para chegar nisso. Mas ela chega ali e para, né? Aquilo basta para esse tipo de filme, né? Então, por exemplo, um filme americano clássico, você tem um personagem que ele está numa situação e essa situação é desestabilizada, né? E aí ele precisa correr atrás para reestabelecer essa situação que ele tinha inicialmente. Seja ela vai ser transformada, né? Não é a mesma, mas ele tenta chegar na normalidade.
Então você tem um personagem principal, né, podemos pegar qualquer exemplo aí, né? Pensando aqui num filme americano aqui, que eu tava esses dias na televisão, que é do Bruce Willis. Bruce Willis faz um médico que tem a casa invadida por uns bandidos, então ele tem uma situação estabilizada, ele, a mulher e a filha. Aí há uma situação que transforma essa estabilidade. Então a casa dele é invadida por bandidos. Esses bandidos matam a mulher e ferem gravemente a filha, que está internada. E aí o Bruce Willis, nessa sensação de injustiça, de que esses caras não vão ser pegos, ele passa a virar uma espécie de justiceiro. Então ele usa um blusão com capuz e sai às ruas à caça de alguém que está cometendo crime e faz um justiciamento ali, ao vivo, né? E passa a ser visto como um herói por isso. Você viu esse filme já? Eu esqueci o nome desse filme. Esse filme tá passando aí nos telecine da vida. Não sei se você viu já esse filme, Murilo. Até que ele vai analisando e vai percebendo que isso vai chegando cada vez mais próximo de descobrir que é ele que está fazendo aquilo, né? Ao mesmo tempo a filha dele vai melhorando, ela volta para casa e ele abandona essa situação, né? Deixa de ser o fim do filme, ele meio que sossega, né? É a lógica do Charles Bronson, né? O Charles Bronson, naquele filme dele lá, O Difícil de Matar, é um pouco isso, né? Ele também tem a família morta e ele vira um cara que caça bandidos, né? É um esquema muito tradicional do filme americano. Apresenta uma situação, um personagem principal, o seu inimigo, tem que ter um arquétipo inimigo, né? E aí esses filmes... Ó, o Christian aí, beleza, Christian? Esse inimigo, ele precisa ser combatido, né? Tudo isso, para esses críticos do cinema, é uma narrativa passiva, em que a continuidade é muito óbvia, que você não precisa pensar muito. Você só precisa identificar ali quem é o mocinho, quem é o bandido, a situação que está acontecendo, essa transformação. Esse tipo de imagem pensante que ele está querendo envolve esse salto qualitativo que só é obtido com a descontinuidade dessa estrutura narrativa tradicional, né? Então, ó, continuando ali, face à imagem narrativa e fundamentalmente comunicacional, então perceba que ele está chamando então essa narrativa clássica de... Isso sim é narrativa, né? E fundamentalmente comunicacional. Essa ideia de que a comunicação aqui está no sentido de que ela é útil, né? Ela comunica porque ela é fácil de ser entendida. A imagem pensante do Rancière e a imagem tempo do Deleuze são sobretudo em paragens ou interrupções que chamam a atenção para si mesmas, suscitando em quem as vê, uma suspensão do fluxo que as incluía e uma fixação no que possam significar por si sós. Então percebam, elas fazem uma paragem ou interrupção, então descontínua, faz um salto, né, em que elas chamam atenção para elas mesmas. Por isso que elas são imagens pensantes. O Deleuze chamava de imagem tempo, porque ela é como se ela desse o tempo de você pensar sobre ela. Exigisse esse tempo. Então ela rompe com a temporalidade linear, passado, presente e futuro, e exige de você um tempo, parar para pensar sobre ela. Esse tempo desse pensamento sobre ela escapa da linearidade. Ele passa a ser um tempo em que você pode alongar ou diminuir, ele é relativo. O Deleuze chamava esse tempo do tempo da duração, como pensado pelo Bergson. Não sei se vocês conhecem a obra desse filósofo francês, o Henri Bergson, né? Takes longas de um objeto, de uma paisagem, de um personagem, de qualquer coisa, podem adquirir esse valor e essa função. Então ele dá um exemplo aqui, o João Maria Mendes, de que takes longos podem adquirir esse valor. É um exemplo de uma metodologia para isso, né? Aí um outro trecho aqui, Deleuze recorda, escrevendo sobre imagem e pensamento no seu Cinema 2, que é a obra dele, né, que se chama inclusive Imagem e Tempo, né, essa obra, esse texto, né? Deleuze escreveu 2 livros sobre o cinema. Um se chama Imagem e Movimento e o outro se chama Imagem e Tempo, né? O Cinema 1, Imagem e Movimento, Cinema 2, Imagem e Tempo. Que do mesmo modo que o silêncio se tornou um elemento decisivo na música,
sobretudo entendido na sua época atonal e serial. Então aqui ele está dizendo que tem determinados autores de música clássica contemporânea que incorporaram o silêncio na composição da música, né? Tem até um famoso aí, acho que chama John Cage, o cara, que fez uma música que são 4 minutos e aí ele sentado olhando pro piano não acontece música nenhuma, que é uma provocação bem nesse sentido, né? Então a ideia, a ida do ecrã cinematográfico ao negro ou ao branco, lembrando que ecrã aqui é a tela, né? Ou seja, o apagamento ou desaparecimento deliberado da imagem no cinema moderno, por exemplo, em Godard, é um elemento suspensivo ou interruptor do contexto ou do fluxo narrativo. Isso significa que esse efeito suspensivo ou interruptor não resulta necessariamente da figuração. Antes pode negá-la. Pode-se suspender ou interromper um contexto narrativo esvaziando-o de imagens. Essa ideia de que, por exemplo, um outro elemento, além de takes longos de um mesmo objeto, por exemplo, de uma pessoa, de uma paisagem, essa ideia de que, de repente, a narrativa vai para uma tela preta, uma tela branca, uma tela sem elementos narrativos, ela também está te convidando para refletir sobre ela. Então aqui são alguns exemplos do que o João Maria Mendes encontra no cinema de imagens pensantes, né? Que é algumas das estruturas que acontecem naquele filme lá, O Bandido da Luz Vermelha, que é um filme que explora bastante a descontinuidade, por exemplo, né? Não se conta a história desse bandido, né? O Bandido da Luz Vermelha é um maníaco, né? Que assaltava casas e estuprava mulheres, né? Que é real, né? Existe esse cara, né? Esse cara existia de fato, né? Foi preso e tudo mais. Não sei se vocês acompanharam essa história. Ele sai da prisão, acho que no fim dos anos 90, alguma coisa assim. Ele foi preso nos anos 60, fica 20, 30 anos preso. E aí depois ele acaba morrendo também, acho que assassinado, alguma coisa assim. Mas antes disso ele dá umas entrevistas. Esse cara existe de fato. Esse cara que é retratado nesse filme, O Bandido da Luz Vermelha, que é de um autor brasileiro que chama Rogério Sganzella. Só que ele é contado numa história que tem uma narrativa descontínua, né? Por isso que ele está ali no exemplo da Priscila Ruffinoni. Aqui, ó, imagens pensantes, de novo voltando para o João Maria Mendes, que está tentando dizer de novo o que ele está propondo como imagens pensantes, né? Imagens pensantes e imagem-tempo operam um corte, por vezes discreto, por vezes radical, com o sentido que as continha, impondo-lhe uma alteridade, uma diferença, essa diferença de potencial, de intensidade, né, que exige de nós um outro olhar, um outro trabalho perceptivo, gerador de outras sensações. Aqui, gerador de outras sensações, está aquela primeira explicação que ele deu, que a imagem pensante era aquela que suscitava na gente produção de imagens, né? Trazer para pensar na imagem, imagens da memória, dos sonhos, da imaginação. Lembram dessa primeira definição? Um outro trabalho perceptivo que gera uma nova intelecção do que estamos a ver. É esse outro olhar dependente de nossa capacidade para aceitarmos a multiplicidade, ou a deriva de sentidos, que por eles nos são propostas, prescindindo do hábitos da leitura a que a cultura imagética convencional nos convida de modo recorrente. São acidentes discursivos voluntariamente provocados, que nos oferecem a possibilidade de uma aventura na floresta dos signos e das significações. Reside nisso o seu poder de perceptos interpeladores, no sentido de que são percepções, né, que provocam novos olhares. Né? Por isso que ela interpela, ela faz com que você tenha que agir, né, e pensar. Né? Elas pressionam-nos a tornar-nos videntes de uma nova realidade que suscitam. E aí essa ideia de tornar vidente é bem interessante porque é um termo que o Deleuze usa para dizer que os filmes do neorrealismo italiano, não sei se vocês conhecem esse período da história do cinema, são filmes que foram feitos na Itália por volta dos anos 45, 46, 47, logo depois da guerra, né, da guerra ter terminado. São filmes italianos que contaram com filmes que usavam não atores, filmes de baixo orçamento, que retratavam a retomada
dificultosa, das dificuldades da retomada da vida normal nessa Itália pós-guerra. O Deleuze vai dizer que essa descontinuidade, essa quebra dessa narrativa clássica acontece pela primeira vez nesses tipos de filmes, porque nesses filmes, além do próprio cenário ser um cenário de escombros, né, um cenário em que você não está mais numa linha, né, não é um cenário normal, vamos dizer assim, os próprios personagens principais, né, os atores principais, diferentemente do filme americano, não sabem o que faz. Eles não sabem como agir. Né? Eles estão todo momento ou agindo errado ou não sabendo como agir. Um dos filmes mais famosos desse período chama O Ladrão de Bicicleta. Não sei se vocês já viram falar desse filme. Chama O Ladrão de Bicicleta. Aqui eu selecionei um trechinho. Vamos ver se esse trechinho ainda está no YouTube. Para vocês verem. Que é um trechinho de um filme que se chama Paesà, do Roberto Rossellini. É um trecho relativamente longo. Eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui.
I'm a hero. I'm a hero, Python. And I'll take you up Wall Street. Up Wall Street. Well, ticket take for me. That's for me. The celebration for me. Yeah, for me, and you. And there's City Hall over there. I'll introduce you to the mayor. Hi, Mr. Mayor. He says everything is prepared for me. Now we're off Broadway. Broadway's the biggest street in the world, and it's my street. I own Broadway to the Waldorf Astoria. When we go into the Waldorf Astoria, you have to be careful. Only the elite. Down in the Waldorf and look at the big, thick cushions and the old furniture. 1,000 servants, all for me to serve you because I'm a hero. I'm a hero. Now we're gonna eat. Look at the food. Look at the food. Caviar and chicken and turkey. Wine, whiskey, beer, champagne, everything for me. Eat as much as you want, Python. Eat it. I've got enough to eat. Now I think we'll go to sleep. Come on, we'll go to sleep. Python, come on the train. We have to get ready to go home. It's gonna take me home for another celebration. And that celebration me every day. Every one. My home is no check. I don't need that key. I don't want to play no more fight. I don't want to go home. I don't want to go home. I don't want to go home. Yo. Sidu, ni masuk mereka. Yeah, America's rich and kind, but not me. And it's your fault. Yeah, I'm thinking about my first days in Italy, how my country was something absurd about your food. They can see me now. Just 3 days ago, some hoodlum like you stole my shoes right off my feet. If I could get my hands on them, and I will. And when I do, I'll put him in his face so hard he'll be dying. No. Trying to bribe me. Well, I'll be. All right, get out. Why do you steal? Why do you steal? Huh? Let's have a look. I wouldn't be surprised to find a Spanish chick in your pocket. Take it off. And where'd you get this weapon? Huh? Where'd you get it? I suppose you want to fight me now, huh? Come back here. Come here. You don't get it. Come on, put this down. You don't get it. Put his foot up before you get cold. You don't think it's all over, do you? You don't have me running after you on the road. Come on, put it on. Put it on. Put it on. Would you go like this? Hey, Leo. Let me cut. Come on, just take it. Get it.
where's your mother and father? Go where your mama and papa. Mamma e papà che si stanno zitto, mo. Então, não sei se deu para entender a sequência aí, Murilo, mas o que nós temos aí, né, é um soldado negro americano, né, bêbado no começo. Vamos primeiro falar dessa sequência que é o que o Deleuze comentava com a tal do cinema do vidente, né? Por que esse filme é o começo do tipo de cinema que vai quebrar com essa narrativa? Porque ele mostra uma situação em que o personagem principal não sabe como agir. Na hora que ele chega ali para recuperar a bota e percebe que boa parte da população italiana está morando numa caverna, só tem mulher e criança, não sei se você repara que tem muita mulher e criança, e ele pergunta dos pais do garoto, e o garoto fala que morreram de bomba, ele larga a bota e sai correndo. Ele não sabe o que fazer. Né? Não é o personagem clássico americano que vai ter o que resolver, ele vai saber o que fazer, né? É só pegar todos os filmes hollywoodianos aí em que o ator principal sempre sabe o que ele está fazendo, né? Então o Deleuze diz que esse filme aí, que é de 45, rompe com essa estrutura clássica, e esse é o começo desse outro tipo de cinema, que a partir dele vão haver vários rompimentos, e depois, posteriormente, com a própria narrativa. Porque essa narrativa aí tem começo, meio e fim, certo? Ela não tem nenhuma dificuldade de entendimento do que está acontecendo. Por conta da legenda, por conta desse formato que a gente está tendo que projetar aqui dentro dentro do MIT aqui, né? Possa ficar prejudicado, mas a ideia principal desse tipo... E aí o Deleuze também aponta que é um cinema... Dentro desse próprio filme tem uma imagem dentro da imagem ali, que já é um desdobramento interessante, né? Que é o momento que ele tá ali bêbado, junto com a criança nos escombros ali, meio que com umas latas de comida enlatada, vazia e tal, toca a buzina de um navio e ele começa a fazer os barulhos, simular como se ele estivesse no navio, né? Depois o avião. Aí depois do avião, ele... fala que vai chegar em Nova York, vai ser recebido pelo prefeito, vai no hotel chique, vai comer e beber. Só que daí ele se lembra, daí ele fala assim, não, eu não vou, a minha casa, não, eu vou pra casa. Não, a minha casa é uma cabana, eu não quero voltar pra lá. Aí o que tem aí como uma imagem de fundo, que não tá explícita ali? Que ele é um negro norte-americano num país que naquela época não tinha nem direitos iguais. Né? Os direitos civis americanos começam a ser conquistados nos anos 60, 20 anos depois, com as lutas do Martin Luther King e tudo mais. Então ele não tem esse reconhecimento, né? Então é como se tivesse uma imagem ali que não está ali, né? Assim como... Então você tem que pensar nessa imagem. Se você não pensar nisso, não faz sentido o que está acontecendo. Então isso também é um começo de abertura para essa ideia da imagem pensante, quer dizer, é uma imagem que suscita outras imagens. Então ela não está ali só para mostrar um cara bêbado que vai ter as botas roubadas, né? E depois ele vai atrás das botas. Tem uma profunda crítica à sociedade americana com uma simples música que ele estava fazendo ali com a gaita. Daí ele dorme, tem as botas roubadas, ele vai atrás do moleque, aí ele pega as botas e percebe que o moleque roubou as botas dele, vai atrás das botas e encontra aquela situação pobre, diante daquela pobreza, diante daquelas dificuldades, ele não sabe como agir, foge, né? Então o Deleuze vai dizer que esse personagem é um vidente, porque ele viu uma situação que ele não sabe como agir. Por isso que ele fala que ele viu uma situação nova, que o deixou sem ação. Então quando e aqui o João Maria Mendes está querendo que a gente tenha essa interpretação desses tipos de filmes que trazem imagens pensantes.
são aqueles em que romperam com a continuidade da história, com a continuidade da narrativa normal, e faz com que a gente seja um vidente do filme. A gente precisa reagir de outra forma, a gente precisa buscar outro caminho para entender o que estava acontecendo, e não mais seguir a história natural. A gente não sabe mais o que fazer, a gente passa a ter que propor alguma coisa, alguma leitura, né? Então, acho que seria isso para explicar esse conceito de imagem pensante. Então, o que teve na sequência aí, né? A ideia do uso da imagem no material didático, né? Eu acho difícil pensar um material didático sem imagens, né? E aí, há um leque de opções, né? Então, é um menu de opções, né? Você pode usar diferentes registros. Eu destaquei 4 deles. O primeiro é a ideia da sensibilização, né? Que inclusive é muito mais comum como método de aula, lá proposto pelo Galo, mas no material didático também existem, porque alguns materiais didáticos eles usam um expediente de ter uma imagem de abertura na abertura do capítulo, né? E pedem que o professor, no manual do professor, comece o capítulo lendo aquelas imagens com os alunos, vendo as imagens, mostrando e comentando ela com os alunos. Além da sensibilização, tem um segundo registro da imagem, que é aquela imagem que está ali para duplicar o sentido do que está no texto. Então, é um tema sobre, como os exemplos dados aqui, né? É um tema sobre o Aristóteles, aí tem uma imagem do Aristóteles. É um tema da Simone de Beauvoir, aí tem uma imagem de Simone. É um tema de preconceito, aí tem uma imagem de preconceito. É um tema da Revolução Industrial, aí tem uma imagem de uma indústria. Ou seja, a imagem vem para reforçar o texto. Eu acho que esses 2 primeiros exemplos são os exemplos mais comuns que a gente tem, tanto na aula quanto no material didático. Aí propus, via a ideia da imagem pensante, a ideia de que existem esse tipo de imagem pensante na produção artística, principalmente no cinema, na fotografia, nas exposições artísticas, né, nas artes plásticas, se seria possível a gente pensar uma outra relação com a imagem. No sentido de que a gente pode também ver as imagens e aprender a ver as imagens, a lidar com as imagens. E aí, num quarto exemplo, que seria dentro do tema de estética, eu selecionei um texto da Priscila Ruffinoni, em que ela apresenta ali caminhos para se trabalhar o tema da estética, no qual as imagens passam a ser tematizadas. Seja porque se pensa a imagem, seja porque tenta se produzir uma imagem, né? Então ela pensa a imagem quando ela pede para os alunos fazerem uma exposição onde eles fazem uma curadoria de imagens de diferentes períodos da história da pintura, e ele precisa achar semelhanças entre diferentes pinturas. Para fazer isso, ele precisa criar um argumento para dizer, olha, eu selecionei essas 3 imagens aqui porque elas são imagens que têm uma cadeira. Ah, eu selecionei essas 3 imagens aqui porque eu acho que eles fazem tal representação da mulher. Eu escolhi essas 3, 4 imagens aqui juntas porque eu acho que elas têm uma forma parecida. Então ele precisa pensar a imagem, ele precisa pensar por que ele está reunindo aquelas imagens. Assim como a outra atividade em que ela pede para comparar diferentes... uma representação de algo real feito com realismo e feito com outras linguagens artísticas, como, por exemplo, comparar ali um quadro do Leonardo da Vinci com um quadro do Picasso, por exemplo, em termos de cópia da realidade, mímese. E ela ainda propôs uma terceira atividade nesse sentido, em que o aluno é obrigado a pensar imagens, que é aquela em que ele precisava pegar um punhado de imagens de diferentes contextos históricos e sociais, políticos e espaços, né? E alinhar numa linha do tempo. Então ele também precisa ali criar critérios do porquê uma antes, porquê depois, né? Ele também precisa criar isso. Inclusive com imagens da moda e do mobiliário, ela pede para o professor levar na aula. Nesses 3 exemplos que ela dá de estratégias de aula, que inclusive são atividades, né, avaliativas, então vale nota, não é uma dissertação, né? Eu escrevo uma dissertação sobre a Guernica, não é isso. É o cara comparar a Guernica com uma obra do Renascimento, sei lá, a Vênus, do Rafael, por exemplo. O que tem de diferente ali em termos de cópia da realidade, né? São atividades que eu entendo que eles estão pensando as imagens.
Mas uma das atividades, ela pede que os alunos façam uma imagem, né, que para eles tenham um conceito, né, um conceito de verdade, um conceito de enfim, você pode, né, colocar outros conceitos dependendo da sua sequência didática. Porque daí talvez eles estejam tentando produzir uma imagem pensante, né? Uma imagem que pensa, porque ela está ali reproduzindo um conceito, né? Ou pode ser que ela seja uma mera ilustração do conceito, né? Então vamos supor, cria uma imagem sobre a justiça. Daí o aluno vem com uma foto do fórum. Quer dizer, ele está só representando a justiça porque ele pegou a foto do fórum e trouxe ele. Mas pode ser que outros criem imagens em que o sentido não está dado de imediato. Então falar assim, justiça e ver uma imagem do fórum é a continuidade. É isso que o Jacques Rancière está falando de continuidade. É óbvia, é natural. A gente não precisa pensar muito para ver uma imagem de uma mulher cega com duas balanças, o escrito fórum atrás e pensar uma imagem da justiça. Isso é ilustrar, isso é contínuo, isso é natural. Agora, se o aluno bola uma outra imagem, né, ele traz uma outra imagem em que há uma coisa descontínua, que ele tem que explicar isso. E aí ele estaria, nesse caso, produzindo uma imagem pensante, né, dentro de uma perspectiva do que dá para fazer aí, tanto numa aula quanto no material. Então, a ideia dessas duas aulas da imagem era essa, né? Era de alguma maneira trazer elementos aí teóricos para a gente mapear possibilidades de uso da imagem no material didático. Seja como elemento textual ali, no contexto da produção do material, seja até como atividade. Então, acho que assim, o que eu queria mostrar é que nós já passamos por duas etapas, né? Uma primeira, em que eu tentei falar assim, olha, no material didático a gente vai ter que fazer aliados com a história da filosofia, né? A gente vai citar filósofos, filósofas, temas, problemas da história da filosofia. Quem são os seus aliados? Né? Você pensa sobre isso? Então eu mostrei a questão de fugir da originalidade grega e pensar outras matizes étnicas para a filosofia, assim como a questão das filósofas, né? Então, esse foi um primeiro bloco da aula. O segundo bloco do curso, melhor dizendo, era esse da imagem. Invariavelmente, no material didático, além do seu texto didático e além de temas, problemas, filósofos e filósofos da história, você certamente vai lançar mão de imagens. Que imagens são essas? Elas vão ter qual papel a desempenhar no seu material didático? Tudo bem, então, com esses dois blocos? É isso que eu tentei fazer. Não sei se isso está ficando claro, se vocês estão satisfeitos com esse percurso. O próximo é o do texto filosófico. Né? Então, para as duas próximas aulas, o que eu reservei lá para vocês lerem e a gente poder conversar, né, discutir, ouvir mais até, é a questão do texto filosófico. Então, tem lá como referência, que está lá no plano de curso que eu mostrei para vocês, um autor que chama Frédéric Cossutat. E eu acho que ele não está linkado lá, né? Não. Então eu vou mandar agora no grupo de WhatsApp o texto do Cossutat e vou pedir que vocês leiam o primeiro capítulo. Então deixa eu até já abrir aqui. Que é o texto em que ele apresenta a ideia dele de leitura de texto filosófico. Eu me aprofundo na contextualização quando a gente for ter a aula mesmo, mas só para já introduzir o tema. Então, de novo, é indo para um terceiro bloco de recurso didático do material didático. Então tem um bloco, vamos dizer assim, história da filosofia, tem o bloco imagens e tem esse bloco agora que é o texto filosófico. Então, a aula, inclusive, começa com essa perspectiva, né? Você usa ou não o texto, né? Qual é o grau de presença ou não do texto na sua aula? Acho que essa é uma primeira reflexão importante de começar a pensar, né? O texto. Então, já estou jogando aqui no grupo o PDF da obra inteira, né? Do livro inteiro. E aí,
A partir do momento em que você se responde essa questão, né, se ela for positiva, né, no sentido de que não, eu uso, eu gosto, eu acho que é importante ler e tal, a gente não tem o costume de ler obras na íntegra com os alunos. Então a gente faz recortes textuais na sua grande maioria, né? E aí que vem a minha pergunta, né? Quais são os critérios para a gente? Existem critérios para a gente fazer esse recorte textual, né? Então é essa obra que eu mandei lá para vocês, que eu acho que ela ajuda a gente a pensar isso, né? Então chama... Ué, não está descendo aqui? Vou tentar aqui fazer caber aqui no... Apareceu aí? Elementos para leitura de texto filosófico desse autor que chama Frederico Cossutá. Aqui, se vocês forem ver, eu quero que vocês leiam esse primeiro capítulo, pelo menos aqui, a introdução e o primeiro capítulo, né? Que chama A Cena Filosófica. Né? Se tiverem tempo e conseguirem ler o segundo capítulo também, seria bacana, que é o conceito filosófico. Mas o imprescindível para a gente aqui é a introdução, que é curta, né? Tem 10 páginas só. E esse primeiro capítulo, que também não se alonga, não é tanto assim, que vocês estão vendo que no 39 começa o segundo capítulo. Então, 37 páginas, mais ou menos, já acaba esse capítulo. Então, tem aí uma questão de umas 40 páginas para serem lidas. E aí, o que é esse livro do Cossutá? Esse livro do Cossutá é um livro que é francês, para os alunos fazerem uma prova, que é uma espécie de Enem na França, né, que chama BAC, o tal do baccalauréat, né, que se fosse traduzido seria o bacharelado, mas lá o bacharelado seria essa prova para ingressar na universidade. E a filosofia é uma das provas, é uma das disciplinas, né? E a prova de filosofia consiste em um fragmento de texto que o aluno tem que comentar, ou ele tem que responder uma pergunta filosófica. Então tem uma pergunta lá que ele tem que responder, ou um texto que ele tem para comentar. E esse texto para comentar é um fragmento. É um fragmento que tem ali 10 a 15 linhas, 1 ou 2 parágrafos. E aí o Cossutá, ele está escrevendo essa obra para ajudar nessa prova. Então ele vai escrever a obra para dizer quais são esses elementos que tem um texto filosófico, vejam o título, né? Elementos para a leitura de textos filosóficos. Quais são esses elementos que auxiliariam na leitura de um fragmento de texto filosófico? E assim, no meu modo de entender, isso ajuda a gente, inclusive, a entender no sentido inverso, né? Fazer isso da maneira invertida, que é usar esses elementos para recortar os trechos que a gente quer usar. Usar esses elementos, que é basicamente o que está ali, que é a ideia de encarar o texto filosófico como uma instituição de uma cena filosófica, né? Então as pessoas do discurso, o Frederico Cossutá tem essa origem, ele vem dessa área, né, da teórica, que é a análise do discurso, né? As pessoas do discurso são as pessoas dessa cena. Então a ideia é usar esses elementos dessa cena para usar como critérios para pensar os recortes de texto. Recortes de 10 a 15 linhas que poderiam entrar em materiais didáticos dependendo dos temas que a gente quer trabalhar. Então o próximo bloco da aula seria essas duas próximas aulas, onde a gente conversa um pouco sobre os fragmentos de textos que a gente pode ou não usar e de que forma usaria, como ler ele com os alunos, né, no nosso material didático. Certo, pessoal? Querem falar aí alguma coisa sobre a aula, sobre os temas que se passaram? Esse da imagem.